E os 193 membros da Assembleia Geral da ONU devem se reunir amanhã para votar a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Uma maioria de 2/3 de votos pode suspender um país por cometer violações graves dos direitos humanos. A Rússia está no segundo ano de mandato no Conselho de Direitos Humanos. Diplomatas apontam que os Estados Unidos estão pressionando pela suspensão do país. Segundo a Casa Branca, a posição permanente da Rússia no Conselho é uma frustração. 5 membros têm o poder de veto, incluindo a própria Rússia. Vou chamar para essa conversa agora ao vivo o Flávio Lira, ele que é professor de Relações Internacionais. Muito boa tarde, obrigada por estar com a gente. Eu começo destacando, na verdade, um dado da reportagem da Ana Paula Gomes, que diz que mais de 260 diplomatas já foram expulsos de países europeus. Agora tem essa votação que pode suspender a Rússia também do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Professor, dá para a gente afirmar, é uma crise diplomática muito grave que Vladimir Putin enfrenta, né? Com certeza, Kelly. Boa tarde, Heródoto. A gente vê nesse momento que a Rússia está pagando o preço dentro da União Europeia, né, que já era um bloco que não tinha lá muito boas relações com a própria chancelaria de Moscou, muitas vezes. A gente já teve outros momentos aí em que houve uma tensão muito grande, talvez alguns se lembrem aí quando a gente teve a perseguição de alguns antagonistas políticos de Moscou que estavam na Europa, né, o envenenamento aí que a gente teve de antagonistas do governo Putin no Reino Unido, também depois outro envenenamento, a perseguição do Navalny, que é um líder da oposição na Rússia, que depois foi tratado na Alemanha e tudo mais. Então, sempre já existia faz um certo tempo essa tensão entre União Europeia e Rússia e parece que estava meio que caminhando para esse momento. Lógico que a gente não sabia naquela época que ia estourar uma guerra na Ucrânia, mas nesse momento está tendo uma potencialização dessa crise diplomática. Quando você tem a expulsão desses representantes das chancelarias, né, da chancelaria da Rússia nesses países da União Europeia, isso mostra bem claramente a condenação quase em uníssono do bloco europeu ocidental em relação a essa invasão. Então, de fato, é uma crise que está crescendo também agora no campo diplomático, Kelly. Professor Lira, na época que a Rússia liderava a antiga União Soviética, eles fizeram várias invasões. Até a gente já contou aqui, falamos da invasão da Praga, da Hungria, e outras invasões que os russos fizeram. Mas naquela época, uma parte do mundo condenava, mas outra parte apoiava. Havia apoio, inclusive os partidos comunistas, sabe bem disso, do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Eles apoiavam quando havia uma invasão como essa, dizendo, olha, eles estão querendo fugir, né, da República Popular, da democracia popular, enfim, do regime comunista. Hoje, parece que a Rússia está praticamente isolada. Não sei se você concorda com isso, mas com exceção do Belarus, que é vizinho lá, né? E é praticamente, vamos dizer assim, um estado tampão lá da própria Rússia, a gente nem a China, por mais próxima que possa estar com a Rússia, nem mesmo a China, até agora, externou seu apoio. Está em cima do muro, mas não externou seu apoio. Te pergunto o seguinte, qual é o estrago que isso vai fazer na marca russa, no país russo, diante dessa nova situação diferente daquela da época da União Soviética? É muito importante esse resgate que você fez, Heródoto, porque na época que você tinha o mundo dividido em 2 grandes blocos, né, se a gente pensar no socialista e no capitalista, grosso modo, havia uma terceira via aí, mas não cabe tanto a gente tratar aqui, porque não era geopoliticamente tão importante a ponto de pautar fortemente a política internacional. Mas quando houve essas invasões, em 56 na Hungria, em 68 em Praga, né, para sair um pouco da Europa, mesmo no Afeganistão, em 1979, né, uma guerra que vai durar 10 anos e que a União Soviética vai perder, inclusive enviando milhares de soldados ucranianos, boa parte do contingente era de ucranianos que também morreram no Afeganistão nessa guerra que a União Soviética não venceu. Havia, sim, essa retórica, né, quer dizer, tinha essa marca para a gente pensar aqui numa proposta que a União Soviética tinha na época de que a função de Moscou naquele momento era propagar o socialismo. Então, querendo ou não, isso é extremamente criticável, né? Não vamos nem falar aqui tanto da questão da ingerência, que foi muito forte nos países da Europa centro-oriental e mesmo no Afeganistão, de certa forma, mas a ideia, pelo menos propagada aí por Moscou na época, era isso. A gente está cumprindo uma missão, de certa forma, entre aspas, civilizatória, se a gente pensar aqui que o socialismo seria uma etapa, um estágio superior ao capitalismo. Mas a gente sabe que, na verdade, isso
está no banco de trás da realidade dessas intervenções, que era a manutenção real da esfera de influência de Moscou. E aí eu quero colocar nesse contexto histórico que a gente não pode esquecer, que de fato, Heródoto, como você falou, por que a China não está se posicionando, né? A gente já pode falar da China daqui a pouco, mas esse comportamento intervencionista russo, ou em relação à sua propagação de poder geopolítico, vem desde antes da União Soviética, né? Já vem do Império Russo, e na União Soviética vai ter novas roupagens, vai ter a roupagem socialista, mas na verdade a forma como a Rússia age no continente europeu e na Eurásia como um todo tem raízes aí desde o século XIV e o século XV. A gente está vendo hoje, na verdade, sem muita surpresa, né? Pelo menos quem já trabalha com a questão geopolítica de Moscou naquela região, uma repetição de um comportamento que é histórico, ou seja, você manter uma área de influência intacta na sua fronteira, que é importante aí que o Ocidente entenda, em especial, que você falou de Belarus, por exemplo, mas outros países, os países bálticos, que já foram perdidos para a OTAN, por exemplo, e agora a Ucrânia, esses estados, eles não podem sair da órbita russa e ir para a órbita ocidental. Isso representaria uma perda geopolítica muito grande para Moscou. Então, sim, tem uma questão sistêmica aí no socialismo, na época da União Soviética, mas eu diria que era mais uma roupagem que a Rússia tinha na época, que, na verdade, intenções geopolíticas, elas se mantêm, de certa forma, constantes em relação a quais vizinhos que a Rússia não quer perder para sua órbita. Pois é. Agora, na questão econômica, né, professor, com essas sanções todas, a gente tem mostrado aqui que a população russa também está sofrendo, né? Apesar dessas ambições geopolíticas aí de Vladimir Putin, históricas da Rússia, a população sofre. E com relação à parte diplomática, como a gente destacou aqui, mais de 260 diplomatas já foram expulsos de países europeus, diplomatas russos, a Rússia, ela tem uma contrapartida. Hoje, por exemplo, foi informado o seguinte, que se os países ocidentais continuarem expulsando os diplomatas russos, o Kremlin vai responder, cortando inclusive relações diplomáticas com esses países. Então a Rússia ainda neste momento ela se coloca numa postura de não vamos negociar. Até onde isso pode chegar, né? Porque a postura até então russa é irredutível. Sim, Kelly, esse é um movimento, de certa forma, natural em política externa dos países. Quando você tem a expulsão de membros da sua diplomacia de um determinado país, ou você imediatamente expulsa o membro correspondente que está no seu país, né? Ou você, de alguma forma, aplica certos tipos de sanções. No caso que a Rússia falou agora, seriam sanções até, de certa forma, um pouco mais pesadas, não somente você expulsar determinados membros do seu gabinete de política exterior, mas também cortar relações. É possível que isso aconteça, mas eu não acho que a Rússia tenha interesse em fazer isso. Ela pode vir a fazer isso se ela entender que está havendo um tipo de cerceamento dessas ambições geopolíticas dela na Europa Oriental. Mas eu não acho que é da intenção de Moscou cortar relações com esses estados, né? Como estava sendo falado agora com o professor convidado até agora há pouco, as relações entre Europa Ocidental, Europa Central e Federação Russa, em especial no campo econômico e da compra de hidrocarbonetos, petróleo, gás natural, um pouco carvão mineral, que sofreu um certo tipo de baque nesses dias, na verdade você tem uma codependência novamente entre países da União Europeia e Federação Russa. Eles precisam uns dos outros aqui em relação, em especial, à parte energética desses insumos que são vendidos, né, da Rússia para a União Europeia, que não tem, em especial, gás natural como substituir. E se você toma uma decisão bastante forte, como cortar, por exemplo, relações diplomáticas com esse país, em tese isso não automaticamente faria com que houvesse uma quebra nas relações comerciais, mas poria algum tipo de pressão em cima delas. E eu acho que isso não é do interesse real de nenhum dos lados, nem da União Europeia, nem da Rússia. Mas é uma forma, claro, da Rússia responder, como você me falou, Kelly, que bom, se a gente vai receber esse tipo de missiva aqui da União Europeia, a gente vai responder ou à altura ou até maior, talvez num excesso aqui, até cortando essas relações diplomáticas de fato. Professor Lira, eu brinquei agora há pouco dizendo que a China estava em cima do muro. Na verdade, a China não está sozinha em cima do muro. Não, há outros que estão ali, é uma fileira de gente enfiada em cima do muro. Mas eu queria destacar dois e ouvir o seu comentário. Um é a China, que você já citou, e coladinho na China está a terceira maior potência econômica do mundo, que é a Índia, que provavelmente deve estar, né,
lá em cima do muro dizendo om, né? E olhando de um lado e olhando do outro. E aí, o que vai sobrar para essas duas depois dessa guerra? Boa pergunta, Heródoto. Realmente tinha sido mencionado aqui a China, no calor da primeira resposta, eu acabei não colocando. A China, na verdade, ela tem uma ação de política externa bastante cautelosa. Então, ela busca isso há já muitas décadas, né? Começa isso durante a Guerra Fria, quando a República Popular da China e os Estados Unidos começam a ter uma aproximação para contrabalançar o poder soviético, né? Em especial na época do Nixon e tudo mais. Mas houve um crescimento desse pragmatismo de Pequim. Ou seja, Pequim é o seguinte, se não precisa se posicionar, não vai se posicionar. Isso é uma estratégia de política externa chinesa. E muita gente fica com raiva, né? Pô, a China deveria deixar bem claro aí qual lado que ela assume, se ela condena a invasão na Ucrânia ou não. E, de fato, a gente pode até questionar do ponto de vista moral e do ponto de vista de um posicionamento mais contundente, mas estrategicamente isso faz todo sentido para a China. A China é o grande parceiro comercial do mundo inteiro, então ela não quer se desassossegar com ninguém. Seja a Rússia ou aqueles poucos que apoiam a Rússia, seja o restante da comunidade internacional. Então, quanto menos ela toma partido, Heródoto, como você bem falou, que é o que a China tem feito nesse momento, de ficar em cima do muro, isso também é uma decisão. Isso também é uma tomada de posicionamento chinês, né? Por que a gente aqui em Pequim, do outro lado do mundo, vai ter que se posicionar em relação ao que está acontecendo na Europa Oriental de forma contundente, sabendo que a gente tem relações super importantes, tanto com os membros da, entre aspas, comunidade ocidental, como com os membros os poucos, né, que apoiam aí a invasão russa e a própria Rússia. Então é fácil, de certa forma, manter esse posicionamento neutro, mas com uma visão bastante específica em mente aqui de Pequim, de não macular nenhum tipo de relação que já foi construída com o mundo inteiro, na verdade, em especial comercialmente, que é muito importante. E rapidinho para falar da Índia. A Índia, ela tem... Nova Delhi tem uma relação bastante forte, na verdade, e aí também desde a Guerra Fria, com Moscou, né, no subcontinente indiano, né, então você vai ter essa histórica aí, rixa entre Paquistão e a Índia. A Índia, durante muitos momentos, se associou aí a Moscou. Embora a Índia nunca tenha sido de fato socialista, teve essa participação estratégica. E tem também, é importante frisar aqui para fechar, uma grande organização de defesa e de segurança na Eurásia, que chama Organização para a Cooperação de Xangai, ou OCX na sigla, e na OCX fazem parte tanto Rússia, Federação Russa, China e também Índia, e também Paquistão. Isso é um outro ponto que mais para frente a gente pode em algum momento discutir. Mas quer dizer, você tem naquela região uma série de países que, por causa dessas ligações aí com Moscou, que se construíram bastante depois do fim da Guerra Fria, também evitam tomar um posicionamento, porque eles têm mais a perder na visão deles do que se eles colocarem de fato uma condenação a essa invasão. Professor, enquanto tem país em cima do muro, como o Heródoto disse, né, tem uma fila de países lá em cima do muro, outros estão em estado de alerta. É o caso dos países que fazem parte da OTAN. Tem um tweet, gostaria de colocar, é do Stoltenberg, ele que é o secretário-geral da OTAN. Ele diz o seguinte: olha, falei com o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria. Os aliados da OTAN estão unidos em nossa condenação da guerra brutal da Rússia contra uma nação independente e soberana. Estamos preparados para longo prazo, apoiando a Ucrânia, fortalecendo nossas sanções e aumentando nossa dissuasão e defesa. O que chama a atenção é essa já afirmação, né, de ter que estar preparados para uma guerra de longo prazo. Lá no começo, havia aquela expectativa de que a Rússia ia tomar logo o poder na Ucrânia, ia tomar Kiev em poucas horas, em alguns dias, e agora já se fala num conflito de longo prazo. É isso mesmo, professor? Pelo andar desses 42 dias, a gente não consegue prever o fim desse conflito? É muito diferente, Kelly, e quando a gente vê o tweet aí do Jens Stoltenberg retratando o que a OTAN, de certa forma, está buscando fazer nessa união, o que a Rússia conseguiu fazer nessa operação dentro da Ucrânia foi unir uma desunida União Europeia e unir também a OTAN, que tinha passado nos últimos anos com Trump por uma certa crise. Então é impressionante como que, por causa dessa invasão, talvez, a gente não sabe ainda se o Putin tinha calculado mal,
quão uníssona seria essa resposta dos membros da OTAN, né? Foi citado o Orbán, por exemplo, e o Orbán é uma figura bastante complicada, não somente na Hungria, mas na União Europeia como um todo, né? Será que, enfim, ele é um cara mais pró-União Europeia, ele flerta com Putin, etc. Mas até ele, nesse momento, parece que está demonstrando um certo apoio aí a essa união do Ocidente. E é diferente, em especial, além dessa coesão ocidental dentro da OTAN, é diferente quando você tem uma população defendendo o seu país. Então, talvez é isso que a Rússia não tenha calculado muito bem. É diferente você invadir um país como força estrangeira que está entrando lá e tem um determinado alvo militar, e você ser aquela população ou fazer parte daquele grupo de combatentes que está defendendo a sua própria pátria. Quer dizer, o que você tem a perder nesse caso é muita coisa. Então, é bem mais aguerrida a forma, geralmente, como você vai tocar esse combate. E, junto a isso, você ter o apoio ocidental, ainda que indireto, né? A OTAN não está entrando lá com as suas tropas e não vai fazer isso, provavelmente. A gente não espera que isso aconteça, pelo menos não tão brevemente. Quer dizer que ainda aí há um fôlego por parte desses combatentes ucranianos que estão defendendo o seu país. Então, existe aí, isso em estudos de defesa e segurança, é uma questão clássica. É bem diferente o desejo de você vencer uma guerra quando você está ocupando, invadindo um país e quando você está defendendo o seu país. Porque aí você tem tudo a perder, geralmente. Então, você com certeza vai tender a defender aquela sua terra, aquele seu território com bastante afinco e com muito mais obstinação. Professor Lira, se o presidente da Ucrânia fosse um popstar, depois de aparecer em vários países do mundo, é verdade que de maneira virtual, na ONU, no Congresso americano, na Assembleia Nacional Francesa, no Bundestag lá na Alemanha, por aí afora, a gente diria o seguinte: ele está fazendo uma turnê. Mas ele é um político, não é? Ele não é um roadshow que ele está fazendo uma maratona nos parlamentos. Acho que hoje até ele falou no parlamento da Irlanda, salvo engano. Eu pergunto o seguinte: isso tem efeito prático? Isso conquista pelo menos a opinião pública desses países para o seu lado? Qual é a avaliação que você faz disso? Olha, Heródoto, eu acho que o Zelensky, ele é sim um político e ele é um popstar, como você falou. O fato dele colocar essas aparições de maneira bastante ensaiada, não estou dizendo encenada de maneira alguma, eu digo ensaiada porque ele coloca os discursos dele de forma bastante adaptada a cada realidade. Então ele consegue conversar muito com os parlamentos dos vários países nos quais ele se faz presente. Então ele vai citar aí questões do passado irlandês, em que houve algum tipo de violência étnica ou religiosa, vai fazer a mesma coisa com a Alemanha, vai fazer a mesma coisa, enfim, com os Estados Unidos. Então ele sabe muito bem qual que é o público deles, talvez tenha a ver também com o próprio fato dele ser um ator, né, de carreira e depois que entrou para a política. Em relação ao efeito de tudo isso, é uma grande incógnita, Heródoto, porque até agora o que a gente está vendo, na minha visão, eu acho que o Zelensky finalmente está percebendo isso, ele está ficando cada vez mais nervoso quando ele faz essas demandas de que não está havendo, de fato, uma ajuda ocidental real, né, para além aqui da retórica, e lógico, de alguns fornecimentos, está havendo, claro, de insumos e alimentos, medicamentos e também armamentos, mas o Zelensky afirma contundentemente que é muito pouco, deveria ser mais, né? Então parece que atingiu um certo platô, parece que atingiu um certo limite aí em relação a quão simpático o Ocidente está em relação às demandas da Ucrânia. Porque é muito fácil, Heródoto, esse é um problema que a gente está vendo já faz algumas semanas, todo mundo, de repente, isso acontece muito na Europa, né, se vestir aí de amarelo e azul, colocar a bandeira na janela, mudar a bandeira do parlamento, convidar o Zelensky para fazer um pronunciamento e, de fato, você verter fundos, você verter armamentos, você verter forças militares para treinar combatentes ucranianos de maneira massiva, para que haja, de fato, uma possibilidade, uma probabilidade maior de sucesso das forças ucranianas. Isso está vindo com muita demora, né? E, de novo, isso tem a ver com o fato da OTAN, em especial, não querer frontalmente colocar aí para a Rússia que ela está se imiscuindo nesse conflito. Mas, na visão dos ucranianos e do Zelensky, em especial, isso só significa que a União Europeia e a OTAN, em especial, estão demorando muito para agir, e nisso a Rússia vai lentamente atingindo seus objetivos. Ok, professor Flávio, muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada.